Cronograma Bíblia do Dia, João, capítulo de número 2. Nós vamos ver aqui que Jesus transforma a água em vinho. Para vocês entenderem, muitas pessoas não sabem, cai muito naquelas enquetes bíblicas. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi justamente esse aqui de João, capítulo 2, que foi transformar água em vinho. Foi numa festa de casamento. Eu costumo sempre dizer que esse fato de Jesus ter operado o seu primeiro milagre numa festa de casamento também mostra muito o interesse que Deus dá, a importância que Deus dá à família, certo? Em um casamento, faltar vinho era a mesma coisa que faltar a alegria, porque toda festa tinha que ter vinho. Quanto mais vinho tivesse numa festa, mais alegria tinha para os convidados. Então, faltando vinho, faltava alegria. Jesus trouxe a alegria de novo, transformando água em vinho. Amém? E no versículo 11 diz o que eu falei para vocês. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Por quê? Porque Jesus ele nasceu um bebê, foi criança, foi adolescente, mas Jesus realmente só começou seu ministério depois que passou pelo deserto, né? Antes ele foi ali batizado por João Batista. Ali começa a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus, tá? Depois nós vamos ver que Jesus purifica o templo. É interessante que, como eu falei para vocês, João, ele tem um modo um pouco diferente dos demais, né? Dos três outros evangelhos, dos outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Essa questão da purificação do templo nós vimos nos outros evangelhos, mas aqui ele já coloca de cara no capítulo 2 sobre a purificação do templo. O templo era uma construção gigantesca daquela época, todos se admiravam. E é interessante que no versículo 17 diz: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso? Porque Jesus ele foi ali, espalhou as moedas, virou as mesas dos cambistas, porque estavam fazendo da casa de Deus casa de negócios. Jesus ali não gostou, como vocês já viram em outros evangelhos. E aí perguntaram com que autoridade ele fazia aquilo, que sinal ele ia provar que ele tinha autoridade. E aí Jesus respondeu algo que deixou eles ainda mais confusos, né? Porque Jesus disse assim: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser construído e você vai levantar em 3 dias? Só que eles não entenderam o que Jesus falava. Jesus não estava falando da construção de tijolo, né? De pedras, na verdade, daquela época. O versículo 21 é bem claro em dizer: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Porque naquele tempo, o templo era o lugar que dava acesso a Deus. As pessoas iam até ali para ter acesso a Deus. E Jesus estava falando da sua crucificação, da sua ressurreição, né? Que tudo aconteceria em 3 dias. Que ali agora já não mais seria o templo, mas Jesus, né? Que João mesmo diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Jesus diz isso em João: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, que é Jesus Cristo. Então, essa construção que ele fala de reerguer em 3 dias é o que tudo em volta da missão dele que estava para acontecer. E eles não entenderam, eles estavam ligando a uma construção de obras humanas, construção de, se fosse para falar hoje, seria de tijolo e cimento. Tá bom? E aí no versículo 23 nós vamos ver que vai dizer assim: enquanto estavam em Jerusalém, na festa de Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que eles estavam realizando, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, né? Então, assim, o Senhor conhece o homem, conhece cada um de nós. Então é isso, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, é o nosso resumo de hoje.